Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, sábado, dia 15 de abril, dessa oitava semana do tempo pascal, mais um domingo em que nós celebramos essa grande graça da ressurreição. E amanhã, domingo, é o dia da misericórdia, dia para depositarmos o nosso coração e celebrarmos esse dia tão importante também para a nossa igreja, essa festa que foi dedicada a partir do coração de São João Paulo II. Então, hoje, sábado, a Virgem Maria já quer preparar o nosso coração para viver nessas vésperas, este dia tão grandioso que a nossa igreja vai viver, que é o dia da misericórdia. Mas hoje, no sábado, a igreja nos traz a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas, ao verem a intrepidez de Pedro e de João, e verificando que eram homens iletrados e sem posição social, ficaram admirados. Reconheceram-no, é verdade, como os que haviam estado com Jesus. Mas vendo como eles de pé, o homem que fora curado, nada podiam dizer em contrário. Mandaram-no, pois, sair do sinédrio e puseram-se a deliberar, dizendo: Que faremos com estes homens? Que um sinal notório foi realizado por eles, é claramente manifesto a todos os habitantes de Jerusalém, e não podemos negá-lo. Mas, para que isto não se divulgue ainda mais entre o povo, proibiram-no com ameaças de tornarem a falar neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, pois, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem mais em nome de Jesus. No entanto, Pedro e João responderam: Julgai se é justo, aos olhos de Deus, obedecermos mais a vós do que a Deus. Pois não podemos, nós, deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, depois de novas ameaças, soltaram-no, não encontrando nada em que puni-los. Também por causa do povo, todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Então, a leitura de hoje, mais uma vez continuando essa história de Pedro e João, que é perseguido aqui por realizar um milagre. E mais uma vez ele vai ser questionado diante do povo. E ao mesmo tempo as pessoas não tinham o que dizer, né? Eles diziam: o que nós podemos dizer? De fato, é verídico, aconteceu um milagre, foi realizado a cura deste homem. Eles tentavam procurar situações para puni-lo, mas eles não conseguiam encontrar. E eles que vão defender de fato, né, a fé em que eles acreditam. E eles vão dizer: mas nós vamos deixar de obedecer a Deus para obedecer os homens. Então é bonito nessa frase quando Pedro e João vai responder: julgai se é justo aos olhos de Deus obedecer mais a vós do que a Deus. E aqui foi graças a essa fé e essa ousadia deles, não tiveram medo de testemunhar que é a Deus que eles obedecem. Eles enfrentaram de novo todo o povo que estavam ali contra, ameaçando, né, prendê-lo, ameaçando insultá-los, mas eles manteve em pé a sua fé. Aqui é bonita a profissão de fé desses homens que não negam a sua fé diante das circunstâncias, mesmo diante das ameaças. Então, não neguemos o Senhor diante das nossas provações e dificuldades, mas mantemos a nossa fé firme e confiante na graça de Deus que realiza a sua obra, realiza o seu milagre. O salmo de hoje é o Salmo 117. Celebrai o Senhor porque Ele é bom, porque o seu amor é para sempre. Minha força e meu canto é o Senhor, Ele foi a minha salvação. Há gritos de júbilo e salvação nas tendas dos justos. A direita do Senhor faz proezas, a direita do Senhor é excelsa. A direita do Senhor faz proezas. O Senhor me castigou e castigou, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça, vou entrar celebrando ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, os justos por ela entrarão. Eu te celebro porque me ouvistes e fostes a minha salvação. Então, é um salmo de júbilo, mas também é um salmo de confiança no Senhor que realiza a sua obra, né? Celebrar o Senhor porque Ele é bom. Então, ontem a gente já cantava esse salmo, né? Porque o seu amor é para sempre, e hoje é essa continuação. A minha força e meu canto é o Senhor, Ele é minha salvação. É um salmo de louvor, mas é um salmo de reconhecimento, é um salmo de súplica, que reconhece a salvação do Senhor no meio de nós. Então, esse salmo é para você também rezar ao longo desse dia, reconhecendo essa salvação de Deus no meio de nós e a sua graça. E o evangelho de hoje é o evangelho de São Marcos.
Ora, tendo ressuscitado na madrugada do primeiro dia da semana, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciá-los àqueles que tinham estado em companhia dele e que estavam aflitos e choravam. Eles, ouvindo que ele estava vivo e que fora visto por ela, não creram. Depois disso, ele se manifestou de outras formas a 2 deles, enquanto caminhavam para o campo. Eles foram anunciar aos restantes, mas nem estes creram. Finalmente, ele se manifestou aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não haviam dado crédito ao que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhe: Ide por todo o mundo, proclamai o evangelho a toda criatura. Então a gente percebe aqui como o coração do homem é incrédulo, né? A dificuldade que nós temos de acreditar e de crer no poder de Deus. Aqui várias vezes o Senhor foi se manifestando e mesmo assim, primeiro através de Maria Madalena, eles não acreditaram. Depois ele que se manifesta aos 2 homens no campo e eles não acreditaram. Por último, ele vai se manifestar aos homens, mas mesmo assim, o povo com o coração incrédulo e a dureza do coração não acreditavam no ressuscitado. E foi necessário que o Senhor dissesse: Ide anunciar e proclamar o evangelho a toda criatura. Eu vi o Senhor, eu estou ressuscitado. E nós somos assim, somos como esse povo que precisa de 1, 2, 3 sinais para acreditar na ação de Deus, para crer que Jesus está no meio de nós. Então, peçamos ao Senhor que liberte o nosso coração da incredulidade, da dureza do coração, mas que nos permita, nos faça crer e amar cada vez mais e reconhecer a graça, o poder de Deus realizado no meio de nós. E hoje a leitura patrística nos traz a catequese de Jerusalém, cujo título é O Pão do Céu e a Bebida da Salvação. Na noite em que foi entregue, nosso Senhor Jesus Cristo tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Em seguida, tomando o cálice, deu graças e disse: Tomai e bebei, isto é o meu sangue. Tendo, portanto, pronunciado e dito sobre o pão, isto é o meu corpo, quem ousará duvidar? E tendo afirmado e dito, isto é o meu sangue, quem se atreverá ainda a duvidar e dizer que não é o seu sangue? Recebamos, pois, com toda a convicção o corpo e o sangue de Cristo, porque sobre a forma de pão é o corpo que te é dado, e sobre a forma de vinho é o sangue que te é entregue. Assim, ao receberes o corpo e o sangue de Cristo, te transformas com ele num só corpo e num só sangue. Deste modo, tendo assimilado em nossos membros o seu corpo e o seu sangue, tornamo-nos portadores de Cristo. Tornamo-nos, como diz São Pedro, participantes da natureza divina. Então, a cada um de nós cristãos que temos a oportunidade de recebermos e comungarmos o Senhor no seu corpo e no seu sangue, nós nos tornamos participantes da natureza divina de Deus. Então, peçamos essa graça através da liturgia, da Eucaristia diária ou aos domingos, você que tem a oportunidade de receber o Senhor, de termos a consciência que fazemos parte dessa natureza divina, que fazemos parte, de fato, dessa graça, como diz São Pedro, de tocar no mistério de Jesus através da sua Eucaristia, através do seu pão e do seu sangue. Tenhamos um belo sábado, uma ótima véspera da festa da Divina Misericórdia e que Deus os abençoe.